Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação nesta noite, que se encontra no livro, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Irmãos, a palavra essa é bastante conhecida, fala acerca da pesca maravilhosa, algo que aconteceu no início do ministério de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava pregando e uma grande multidão o apertava para ouvir a palavra do Senhor. É interessante que quando Jesus ele começava a falar, segundo os próprios relatos daqueles homens, era uma palavra diferente da dos escribas, dos fariseus, porque Jesus ele ensinava com autoridade e aquela multidão se sentia atraído pelas palavras que Jesus, as boas novas que Jesus trazia. E Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e a história vai dizer que ele, observando e vendo que os pescadores haviam descido dos seus barcos, estava ali lavando as suas redes, ele chega até aqueles pescadores, Pedro, Tiago, João, André, e pede para entrar num dos barcos, que era o de Pedro, para poder ensinar a multidão. A história vai dizer que Pedro, ele permite que Jesus entre no barco, e Jesus começa a ensinar aquela multidão, começa a pregar para aquela multidão que estava na praia. É interessante que quando Jesus acaba de pregar, acaba de ensinar aquele povo, ele vai se virar para Pedro e vai dizer: Pedro, faze-te amar alto e lança as vossas redes. A história vai dizer que Pedro, quando ele ouve aquela palavra de Jesus, ele vai dizer: olha, mestre, nós temos pescado a noite toda e nada apanhamos, mas sobre as suas palavras nós lançaremos a nossa rede. É interessante, porque a Bíblia diz, a história vai dizer, o próprio Pedro vai dizer, que eles, juntos com seus companheiros, eles haviam trabalhado a noite inteira, a madrugada inteira, e não havia pego nenhum peixe. Nós sabemos que o peixeiro, ele vive da pesca. Se ele pescar, ele tem alimento, ele tem um sustento para a sua família. E se ele não pescar, automaticamente ele não tem o seu sustento, ele não tem como sustentar a sua família. E a história vai dizer que naquela manhã, Pedro, ele iria chegar na sua casa, assim como Tiago, assim como João, assim como André, de mãos vazias. Ia ter que dizer para a sua família, para a sua esposa, ou quem sabe para os seus filhos, que não tinha nada, que eles não teriam nada para comer naquele momento. Mas quando ele ouve as palavras de Jesus, ele crê na palavra que Jesus estava falando para ele e obedece, fazendo de novo, voltando para o mar e lançando as suas redes. A Bíblia diz que quando Pedro ele obedece a Jesus, volta para o mar e lança a sua rede, a Bíblia diz que Pedro, quando ele faz este ato, ele começa então a colher uma grande quantidade de peixe. A história vai dizer que era tanto peixe que o barco já estava quase indo a pique, estava quase afundando. Ele teve que fazer sinal para outros amigos dele para poder ajudar. E o que eu quero dizer nessa noite para você que me ouve, eu não sei qual situação que você está vivendo, eu não sei qual é o momento, qual é a adversidade, eu não sei se as portas estão fechadas para a sua vida. Nós sabemos da crise que circula, que roda ao nosso Brasil, mas eu quero te dizer uma coisa, que nessa noite, quando você decide obedecer a Deus, quando você serve de um canal para aquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas, Deus, ele te abençoa. A história vai dizer que Pedro, ele iria chegar na sua casa de mão vazia, mas quando ele cede o seu barco para Jesus ensinar aquela multidão, Deus agora, Jesus, sabendo da sua necessidade, sabendo que ele estava de mão vazia, sabendo que ele não havia pescado nenhum peixe, Jesus então decide abençoar a vida de Pedro. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado ouvinte, que quando você faz coisas que agradam ao Senhor,
quando você deixa Jesus entrar na sua vida, quando você permite que Deus ele venha estar na sua vida, ele supre as suas necessidades. Pedro, ele poderia simplesmente negar. Ele poderia dizer: Senhor, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, procura outro barco para que o Senhor possa subir e ensinar a multidão. Mas quando Pedro recebe aquele convite, quando Pedro atende ao mandado de Jesus e deixa Jesus entrar no seu barco, depois daquela pregação de Jesus, a Bíblia diz que a sorte de Pedro mudou. Agora Pedro, irmãos, vai voltar para sua casa com uma grande quantidade de peixe. Tudo por quê? Porque Pedro permitiu Jesus entrasse na sua vida. Porque Pedro permitiu que Jesus entrasse dentro do seu barco. É isso que acontece quando eu e você permitimos que Jesus entre na nossa casa. A nossa casa muda, a contenda, a discussão, a desunião, ela vai embora. Jesus traz a paz, traz a alegria, traz a comunhão. Quando você permite Jesus entrar na sua área financeira, a crise ela vai embora. Aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Quando você permite que Jesus entre na sua vida, a tua saúde muda, a sua vida muda. Mas para isso acontecer, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida. E nessa noite, Jesus te faz esse convite. A Bíblia diz: eis que eu estou à porta e bato, disse Jesus. Se você entrar, eu entrarei e cearei contigo. Que nessa noite, que neste dia você permita Jesus entrar na sua vida. Fique com essa palavra, fique com Deus, fique na paz.